Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vou dar continuidade à minha seleção de podcasts aqui recomendados para vocês ouvirem, né? Estou fazendo esse segundo vídeo, então caso não tenha assistido o primeiro, por favor, assista e desde já, por favor, siga o canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para a prova do Enem, para a prova da URGS e, enfim, para outros concursos, né? Como eu disse no vídeo anterior, ouvir podcast é algo muito interessante porque permite que a gente adquira conhecimento enquanto a gente está fazendo outras coisas, né? Lavando a louça, se dirigindo para o trabalho ou para a faculdade ou para o colégio, fazendo uma atividade física, enfim. Então a gente não tem aquela sensação de que a gente está perdendo tempo, né? Pelo contrário, a gente faz essas coisas e ainda se atualiza, adquire conhecimento, enfim, compreende o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, enfim. Então é uma atividade que eu recomendo tremendamente, né? E hoje eu gostaria de começar então recomendando o podcast O Último Plano, da Globo News, da Globoplay, enfim, é um podcast que faz uma análise dos 30 anos do Plano Real, né? É um podcast que foi lançado ano passado e que conta então os 30 anos do Plano Real, que foi lançado em 1994, né? E que é um plano que solucionou o grande problema da inflação no Brasil, né? Então o podcast conta como a implantação do plano se deu, né? É muito interessante para compreender o que aconteceu no Brasil nesses anos, né? Depois, gostaria de recomendar também um podcast da Globoplay, um podcast chamado A Ditadura Recontada, que faz uma reflexão sobre a ditadura militar no Brasil e sobre o que aconteceu naquele período, né? Esse podcast foi produzido a partir da obra do jornalista Hélio Gaspari, que tem uma coleção de livros sobre o assunto, né? Os livros dele também são muito interessantes, recomendo tremendamente, mas o podcast parte dos livros e nos apresenta também mais algumas informações, então é legal ouvir o podcast, né? Depois, o terceiro podcast de hoje é um podcast chamado A Grande Fúria do Mundo, né? Esse nome vem de um verso da canção Pais e Filhos da Legião Urbana, né? E nesse podcast o professor Mário Sérgio Cortella debate grandes temas com o seu filho Pedro Cortella, né? Eles debatem temas como família, amor, filhos, trabalho, enfim, as coisas mais variadas, né? É um podcast bem legal, porque é um podcast em que eles fazem basicamente isso, discutem esses assuntos, né? Então é gostoso, é leve, né? O professor Cortella é uma ótima referência para usar em muitos temas de redação, né? Então é bem interessante ouvi-lo. Depois, o quarto podcast de hoje é o Projeto Querino, que foi um podcast produzido pela Rádio Novelo, uma produtora de podcasts, né? E nesse podcast, que tem 8 episódios, se eu não me engano, nós acompanhamos uma análise da história do Brasil a partir de um ponto de vista negro, né, de um ponto de vista da história dos negros no Brasil, né? Então é um podcast muito interessante para a gente compreender como o racismo se desenvolveu, como ele ainda está presente nos dias de hoje, como a população negra sofre com as mazelas da escravidão e do racismo, enfim. Então é um podcast muito interessante que depois inclusive virou livro, de autoria do mesmo comandante aí do podcast, né, o Thiago Rogero. Então recomendo também o livro, é bem legal, foi lançado no ano passado esse livro pela editora Fósforo, né? Depois, o quinto podcast também é da Rádio Novelo, um podcast chamado Tempo Quente, que trata do aquecimento global, faz uma análise, enfim, das transformações do clima e diante do que a gente tem vivido, né? Se a gente pensar especialmente aqui a partir do ponto de vista do Rio Grande do Sul, né? O estado há um ano sofreu com uma enchente terrível. Compreender o que está acontecendo com o clima nos ajuda a pensar em estratégias para evitar catástrofes como a do ano passado, né? Então é um podcast bem legal também. Depois, outro podcast da Rádio Novelo é o Crime e Castigo, que faz uma análise de alguns crimes que ocorreram no Brasil e de como eles poderiam ser resolvidos de formas diferentes através da justiça restaurativa, né? Um podcast também que faz a gente pensar sobre qual é a melhor estratégia para punir, para educar, enfim, em diversos tipos de crime, né?
Depois, outro podcast interessante é um podcast chamado A República das Milícias, que tem relação com o livro do Bruno Paes Manso, que também se chama A República das Milícias. É um podcast que faz uma espécie de história das milícias no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, e nos ajuda a entender bastante também o que acontece aqui, né? Outro podcast da Rádio Novelo que faz muito sucesso e que inclusive vai virar uma série é o podcast Praia dos Ossos, que conta a história do assassinato da Leila Diniz, né, e de como a luta feminista se transformou desde então. É um podcast bastante interessante, elas conseguiram entrevistar o assassino, né, o Doca Street, e faz pensar bastante sobre a condição da mulher, né? Então também recomendo tremendamente. Depois gostaria de recomendar mais um podcast que trata do papel da comunidade negra, né? Enfim, de pessoas, de personalidades negras. É o podcast Negro da Semana, comandado pelo Ale Garcia. Ele faz um perfil sobre grandes figuras negras, né? Brasileiras e estrangeiras. Enfim, é um podcast bem legal. O Ale, ele faz uma pesquisa muito detalhada a respeito dessas pessoas, então são episódios também sempre muito interessantes para a gente aprender um pouco mais sobre essas figuras, né? E para fechar, eu gostaria de recomendar 2 podcasts que são norte-americanos, quer dizer, estão apresentados em inglês, né? Mas se vocês compreendem inglês, são 2 podcasts bem legais também para entender um pouco a dinâmica dos Estados Unidos, né? Um deles é um podcast que inclusive inspirou o Projeto Querino, é um podcast chamado 1619, né? 1619, né? Enfim, é um podcast do New York Times, comandado pela Nicola Hannah-Jones, que faz uma espécie de história dos Estados Unidos a partir do ponto de vista da comunidade negra, como faz o Projeto Querino aqui no Brasil, né? Então, o 1619 inspirou o Projeto Querino, né? Um podcast bem legal também. E o outro podcast é um podcast chamado Renegades, Born in the USA, comandado pelo Bruce Springsteen, que é o compositor, cantor, enfim, né, compositor dessa música, desse álbum, né, chamado Born in the USA. Nesse podcast ele dialoga com o ex-presidente Barack Obama, e eles fazem análises sobre a educação nos Estados Unidos, sobre a cultura nos Estados Unidos, sobre como é crescer e viver lá, fazem uma análise das suas trajetórias, né? Eles que são 2 figuras muito carismáticas, né? Muito queridas pelo povo americano, né? Então é um podcast também bem legal para se entender um pouco dessas dinâmicas, né? Então essas são as minhas dicas. É claro que ouvindo esses podcasts vocês vão acabar através deles conhecendo outros. Então é um mundo que se abre para quem não conhece. Recomendo tremendamente ouvi-los e inclusive vou dizer para vocês que tenho inveja de quem vai ouvir alguns desses podcasts pela primeira vez, porque eles são impressionantes. Eles vão fazer vocês pensarem coisas que vocês não imaginavam que podiam conhecer e pensar e descobrir, enfim. Então, essas são as minhas dicas. Fiquem ligados, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, valeu, feito!